Olá, o assunto da semana é o discurso correto. E eu separei duas frases para vocês. A primeira é do George Eliot, que você já sabe, que era uma mulher que assinava como homem para poder escrever, né? E a outra do Ambrose Bierce, que era um jornalista satírico, um cara que fez a carreira dele em cima de humor negro, uma pessoa interessantíssima de ler, é muito bacana. Ambos do século XIX. Então, o que é esse discurso correto, né? Muito fácil de dizer e difícil de executar. Vamos lá. Discurso correto é a fala correta, da maneira correta, no momento correto. Então, a fala certa, da maneira certa, no momento certo. Lindo, lindo. Toda vez que eu digo isso em voz alta, eu falo assim, nossa, que power, né? Eu só não consigo executar 100% do tempo, mas isso é um outro problema. O que está por trás disso? Qual é o axioma? Qual é a verdade que está por trás desse conceito? O discurso reflete o pensamento, né? Então, se eu estou pensando alguma coisa, isso vai sair na minha fala. Ou, dependendo do que eu estou pensando, o que vai sair é uma desgraceira sem tamanho, né? Então, se você conhece minimamente programação neurolinguística, e quando eu digo minimamente, são as 3 primeiras linhas, que é o meu caso, é tudo que eu sei. Você já sabe, né, que cérebros são programados com palavras. Então, o que você diz vai para o seu cérebro como se fosse um comando, uma ordem, faça isso, né? Então, separei 3 exemplos para mostrar onde a fala, a maneira e o momento fazem diferença. O primeiro exemplo é briga de trânsito. Bom, acontece alguma coisa no trânsito, um fecha o outro, de repente os dois fulanos param e vão se interpelar mutuamente, tipo, tirar satisfações. Como é que começa o discurso? Seu filho da pi, já começa xingando, né? Então a fala já começa errada. Não tem como essa situação ser boa, né? O outro exemplo é briga de casal. Casais brigam. Faz parte do jogo, essas briguinhas, isso existe, é uma coisa do relacionamento, né? E na briguinha de casal, nem sempre, aliás, sempre, né? Você não vai sair xingando, você vai dar aquele cutucão, você sabe onde bater, né? Então aí é a maneira que está errada, o tom de voz, a entonação, o olhar que foi junto. Vai cair numa DR, irmão. Vai perder tempo e vai perder energia, tá? E o terceiro exemplo é uma discussão no trabalho. A gente teve um atrito qualquer ao longo da semana, aí na reunião eu dou o cutucão. Opa, reunião não é o momento certo para acertar desavenças. Então isso acaba sendo problemático. Então, pergunta de $1 milhão da semana é: como manter meu foco e a minha atenção para que o meu discurso seja correto? Para isso, cara, você tem que entender um passo antes, né? Que é uma questão de visão de mundo. A vida é uma sucessão de contratempos e inconveniências. Oi? A vida moderna, morar numa cidade grande, tá? É isso. A gente tem um monte de opções, mas é tudo mais complicado. Então vamos dar um exemplo de contratempo. Vamos comer uma pizza? Oba, vamos! Tem fila, 1 hora de espera. Antes da pandemia, né? Ah, vamos não sei aonde? Não, tem trânsito, 40 minutos de deslocamento. Então, isso são contratempos. Mas também existem as inconveniências, né? Feriadão, vou pra praia, chove. É só uma inconveniência, entendeu? O universo não está preocupado com o meu feriado na praia. Chove porque chove. Mas as pessoas tomam isso como pessoal e isso acaba gerando o que a gente já sabe: raiva ou irritação. Bom, já falamos disso, só para refrescar, tá? Raiva, 3 coisas automáticas. 1, aciona meu sistema límbico. Emoção e não razão. Olha o JB parecendo um macaco, tá? 2, a minha reação vai ser impulsiva. Eu não estou elaborando as minhas reações, eu simplesmente vou dar vazão, vou dar aso ao que quer que seja que está aqui dentro. E por último, meu discurso é fora de controle. A velocidade da fala muda, né? A entonação muda, várias coisas acabam saindo do controle. Isso, óbvio, mata meu discurso. Então, quais são as técnicas? Eu vou te dar várias, tá? Todas simples de falar. Mas, de novo, tem que exercitar muito. A primeira, minha favorita, Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Uso até hoje. Até hoje. Vira e mexe, vou lá e leio de novo, porque eu esqueço algumas coisas. Então, o Dale Carnegie começa com o princípio fundamental de relacionamento humano: não critica, não condena e não reclama. Então,
críticas não funcionam com pessoas. Quando você critica alguém, o cara reage, ele entra no modo defensivo, portanto a crítica é ineficaz. É melhor conduzir isso de outra forma, né? Não julga. É muito difícil não julgar, mas a gente tem que fazer um esforço sobre-humano nesse sentido, porque é ruim, né? A gente vai tomar decisões erradas. Mas o que eu mais gosto, não reclama. Por favor, perto de mim não reclama. Gente que reclama cria uma energia péssima e não muda a situação, o que é pior ainda, tá? Então, esse tipo de situação ajuda. Tem um outro cara que eu amo, que é uma coisa maravilhosa, Viktor Frankl, né? Que é o cara que mostra, né, entre o evento que provocou a minha ira e a minha reação existe um lapso de tempo. Oi? Sim, ele é mínimo, mas ele existe. Você está vendo o vídeo aí, você reparou que tem um botão de pausa? É isso, o Viktor Frankl é o cara que vai, pumba, aperta a pausa. Assim, eu não quero reagir agora. E esse é um grande caminho para você evitar discussões. Quando eu me percebo irritado, eu falo assim, deixa eu pensar. Me dá 5 minutos. Às vezes eu não consigo. Socialmente embaraçoso, eu vou no banheiro. Eu saio de perto, para não ter aquela reação macacoide, primitiva, e acabar irritando as pessoas, né? E por fim, eu deixo como mensagem para vocês coisas de Monte Alto, da gloriosa Monte Alto, né? Use palavras doces, especialmente se tiver que engoli-las depois, né? Fica mais fácil. E a minha favorita, né? Não se pega moscas com vinagre. Ser ácido, ser cáustico, não atrai popularidade e não atrai a afeição e a atenção das pessoas. Pensa nisso. Fica bem, se cuida, boa semana e até a próxima.